Olha só, pessoal, a gente vive num tempo em que a discussão sobre o clima é mais urgente do que nunca, né? E aí, quando uma conferência do porte da COP30 acontece no Brasil, a gente espera um avanço significativo. Mas a realidade, meus amigos, nem sempre segue o roteiro esperado. Imagina só, horas depois de um incêndio que paralisou as negociações em Belém, a presidência da COP30 solta um rascunho do documento final que, para surpresa e decepção de muitos, simplesmente exclui o plano para abandonar os combustíveis fósseis. Parece piada, mas não é. E a gente da Closer Brasil vai te contar todos os detalhes dessa reviravolta. Para quem não lembra, a COP30 é a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. É o palco global onde líderes e nações deveriam se unir para traçar um futuro mais sustentável. E um dos pontos mais cruciais dessa agenda é justamente o mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Estamos falando de petróleo, gás e carvão. Essa proposta, inclusive, era defendida por cerca de 80 países, pelo nosso presidente Lula e até pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Era, veja bem, uma das esperanças para um acordo ambicioso. Mas esse novo rascunho, batizado de Decisão Mutirão, jogou um balde de água fria em todo o mundo. A ausência desse roteiro, como você pode imaginar, provocou uma reação imediata e bastante forte. Países como Alemanha, Reino Unido, Colômbia, Ilhas Marshall e Vanuatu não ficaram calados. Eles enviaram uma carta conjunta deixando claro que não aceitam o resultado sem um plano de transição energética. A França foi ainda mais direta. A ministra Dominique Barbu declarou estar extremamente decepcionada com a falta de menção aos fósseis e às metas de mitigação. Ela disse sem rodeios que, no estado atual, é simplesmente inaceitável. E a coisa não para por aí. A ministra ainda criticou o fato de o texto nem sequer usar a palavra desmatamento. É um sinal alarmante, não é? E não foram só os países que reagiram. A União Europeia, por exemplo, demonstrou um desânimo visível. Eles defendem uma ambição maior nas metas de corte de emissões. Mas, e aqui a coisa fica interessante, resistem à pressão de países em desenvolvimento para ampliar o financiamento para a adaptação climática. O Bloco Europeu quer manter o valor de referência aprovado em 2024, de 300 bilhões de dólares, enquanto as estimativas apontam para uma necessidade que ultrapassa 1 trilhão. Uma diferença gigantesca que mostra o tamanho do desafio financeiro. As organizações ambientais também não pouparam críticas. O Greenpeace classificou o rascunho como fraco e reforçou a necessidade de um roteiro claro para abandonar petróleo, gás e carvão. Eles ainda criticaram a forma como o financiamento climático foi proposto, dizendo que a fórmula usada para triplicar o valor reduz o volume projetado. O Observatório do Clima foi direto ao ponto. As metas, segundo eles, sucumbiram à pressão de países petroleiros. E um grupo de cientistas, incluindo o renomado Carlos Nobre, classificou o texto como incoerente e, pasmem, uma traição à ciência. É um cenário preocupante, que coloca em xeque a credibilidade de todo o processo. As negociações, que foram retomadas depois daquele incêndio que paralisou a Zona Azul durante a tarde, deveriam ter terminado hoje, sexta-feira. Mas a expectativa, como já aconteceu em outras edições da COP, é que elas se estendam pelo fim de semana. Sinal de que o consenso está longe de ser alcançado e que a batalha por um acordo significativo ainda está em curso. E é aí que a coisa fica ainda mais complexa, especialmente para o Brasil. Recentemente, nosso presidente Lula foi alvo de críticas intensas por conta da exploração de petróleo às vésperas da própria COP30. A secretária-geral da Anistia Internacional, Agnes Callamard, foi bem incisiva. Ela criticou Lula publicamente, afirmando esperar que ele cumpra os compromissos da conferência para garantir resultados concretos. Em uma entrevista, Callamard apontou uma contradição gritante. O governo brasileiro precisa fazer mais pelo meio ambiente, mas concedeu licença à Petrobras para explorar petróleo na margem equatorial. Ela não mediu palavras. Sabemos que isso terá um impacto muito negativo na natureza local, nas populações e no clima, disse Callamard. E foi além, afirmando que o Brasil investir em petróleo não é uma boa ideia e representa uma contradição com a tentativa de Lula de liderar a discussão da transição energética. Essa licença não é boa para a COP30, nem para a imagem do presidente, além de ferir a credibilidade brasileira nas negociações.
Pensa comigo. O país sede da Conferência do Clima, que deveria ser um exemplo, sendo criticado por uma decisão que vai na contramão de tudo que se prega. É um dilema e tanto, não é? Lula, por sua vez, já havia se pronunciado sobre o assunto antes da cúpula. Em 4 de novembro, ele declarou que seria um líder falso e mentiroso se esperasse o fim da conferência para anunciar a licença ambiental. A Petrobras recebeu essa autorização do IBAMA para perfurar o poço exploratório FZA-M059 em 20 de outubro. Essa justificativa, no entanto, não acalmou os ânimos e só evidenciou a tensão entre o discurso ambiental e a realidade econômica e política do país. Calamar também destacou que a transição energética deve ser a prioridade da COP30 e que o encontro precisa confrontar governos que rejeitam a existência das mudanças climáticas, citando Donald Trump como um exemplo. Ela tocou num ponto sensível, ao declarar que países ricos resistem a reconhecer suas responsabilidades e a financiar medidas climáticas, mesmo que as nações mais vulneráveis sejam as que menos poluíram e as que mais sofrem com o aumento das temperaturas. É uma questão de justiça climática, que está no cerne de toda essa discussão. O rascunho atual da COP30 parece, infelizmente, estar muito aquém do que o mundo precisa. O cenário, como você pode ver, é complexo e cheio de tensões. De um lado, a urgência climática e a pressão por um futuro mais verde. Do outro, os interesses econômicos e as dificuldades de se chegar a um consenso global. A exclusão do plano para abandonar os combustíveis fósseis do documento final da COP30 é um golpe para a ambição climática, mas a luta por um acordo mais robusto continua. Vamos seguir acompanhando de perto os desdobramentos dessa conferência crucial para o futuro do nosso planeta. Meu nome é Misael Xavier e este foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.